que sou ladrão do dinheiro dos aposentados, sem me dar a chance de defesa, ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir, e por isso não responderei às perguntas de Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigida a essa comissão parlamentar mista de inquérito. Está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, Pela ordem. autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Presidente, estamos diante do autor do maior roubo. Pode falar pela ordem para uma intervenção sumária. Eu peço, você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai... Onde é que eu sou advogado. Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeita. Vossa Excelência me respeita. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Não existe. Não existe. Está suspensa a sessão. Consulte a... O careca do INSS. Por que o senhor processou jornalistas por ter lhe colocado com essa alcunha? Desculpa. Senhor careca do INSS, quais foram os gabinetes aveludados de Brasília que abriram as portas para o senhor cometer o maior crime contra aposentados e pensionistas? Senhor careca do INSS, quais foram os deputados e senadores que permitiram que o senhor indicasse pessoas no INSS, no Ministério da Previdência Social, terminando no maior roubo da história dos aposentados e pensionistas? Senhor careca do INSS, o senhor fugiu do país 5 dias antes da operação sem desconto e voltou 5 dias depois ao país, quando teve a certeza que não havia mandado de prisão contra o senhor. Quem da República Brasileira vazou para o senhor a operação da Polícia Federal? Senhor careca do INSS, o senhor é acostumado a frequentar ministérios. Quais foram as autoridades que abriram as portas do ministério para o senhor cometer o maior crime contra aposentados e pensionistas? Senhor careca do INSS, o senhor adquiriu uma fazenda por 40 milhões de reais. A quem pertence esse imóvel? Senhor careca do INSS, o senhor anda desfilando pelo Brasil nas asas de um jatinho. Esse jatinho pertence a qual político brasileiro? Senhor careca do INSS, o senhor constituiu 24 empresas, atualmente com 10 ativas. Pelas suas empresas, 50 milhões de reais foram bater na ARPAR. A ARPAR
que está sendo noticiada pela Polícia Federal como lavanderia do PCC. Qual a sua ligação com o PCC? Senhor Careca do INSS, o senhor adentrou as portas do INSS, da Dataprev e do Ministério da Previdência Social. Bota uma foto aí, por favor. Senhor Careca do INSS, 13 dias depois do atual governo assumir, está aqui numa reunião do Ministério da Previdência, o senhor. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Senhor Careca do INSS, estamos aqui diante de um criminoso chamado André Fidelis. Foi ele, enquanto DIRBEM, diretor de benefícios, que permitiu a inclusão em massa de aposentados que não tinham autorizado descontos associativos. E aqui está o senhor, juntamente com ele e com o ministro da Previdência. Olha que coincidência. Outro membro da organização criminosa, Vigílio de Oliveira Filho. O senhor passou mais de 10 milhões de reais para Vigílio de Oliveira Filho. Esse presente foi fruto da sua bondade ou foi a divisão da corrupção praticada por vocês? Aqui está Alexandre Guimarães, também diretor de governança do INSS. Recebeu propina do senhor. Eu pergunto, o senhor vem aqui falar de honestidade e trabalho sério, quando nessa mesa aqui, paga pelo povo brasileiro, estava sentado membros de organização criminosa. O senhor deu dinheiro para André Fidelis, o senhor deu dinheiro para Alexandre Guimarães, o senhor deu dinheiro para Vigílio de Oliveira Filho, mas não foi um troco não, foram milhões de reais. Eu pergunto, desde quando essa organização criminosa foi montada na estrutura da Previdência Social? Desde quando o povo brasileiro vem sendo roubado por essa organização criminosa? Com 13 dias de um governo, o que é que o senhor estava fazendo numa reunião ministerial? Com 13 dias de governo, num planejamento de trabalho, só tinha uma única pessoa que não era do Ministério da Previdência Social. Era justamente o senhor quem deu autorização para um quadrilheiro sentar na mesa da Previdência Social. Botei essa foto aqui, senhor Careca do INSS, porque o seu apelido não é à toa. O que é que o senhor estava fazendo na Dataprev, entrando escondido pela garagem este ano? Quais empresas o senhor levou para lá para esses descontos associativos continuarem? O que é que o senhor tem em parceria com esse ex-consultor jurídico do INSS, Vigílio de Oliveira Filho, que o senhor botou o seu Rubens Costa para criar uma empresa junto com a senhora Thaisa Hoffmann, esposa dele, e repassou para essa empresa milhões de reais do povo brasileiro. Quer que o senhor tem com Alexandre Guimarães, que colocou o senhor Rubens Costa, dito por ele, para receber dinheiro roubado do povo brasileiro? Qual o cacife político que lhe botou nessa cadeira? Qual foi o senador? Qual foi o deputado? Qual foi o padrinho político que lhe botou aqui,
para discutir o futuro da Previdência Social do Brasil? Quem teve a ousadia de botar o senhor acusado do desvio de centenas de milhões de reais do povo brasileiro aqui na cadeira do povo brasileiro no Ministério da Previdência Social? Eu fico imaginando o senhor distribuindo brindes de milhões de reais a funcionários corruptos da Previdência Social. Eu fico me perguntando quanto essa turma já citada aqui recebeu do senhor do dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas. Mas eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo, decidindo o destino do dinheiro suado dos trabalhadores do Brasil. As perguntas, porque gostaria que ficasse registrado cada uma dessas perguntas. O senhor montou empresas associativas, sindicatos e associações, que no final das contas retirou 2 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas. 2 bilhões de reais. E olha, isso só foi permitido porque o Estado brasileiro permitiu essa corrupção nos hostes da Previdência Social. Eu vou ler e lhe perguntar: AMBEC, o senhor tinha uma procuração da AMBEC, 97,6% dos membros da AMBEC, que são milhares de pessoas, 97,6%, disseram que não permitiram desconto associativo. Olha quanto foi roubado do povo brasileiro, 499 milhões de reais. Pior, sabe quem é o procurador da AMBEC? O senhor pode dizer quem é o procurador da AMBEC? Procurador da AMBEC, para fazer todo tipo de movimentação, para ir sentar na mesa do ministro da Previdência, para ir ao INSS, para colocar descontos associativos. Olha que coincidência. O procurador da AMBEC se chama Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS. Unaspub, olha, tirou do povo brasileiro 267 milhões de reais. 97,6% dos entrevistados disseram que não permitiram desconto associativo. Sou careca do INSS, por que o senhor recebeu tantos milhões de reais da Unaspub? A APPS Universo, o senhor recebeu milhões de reais e ela ganhou do povo brasileiro 255 milhões. A APPS Universo, essa história da APPS que nós vamos aqui também dissecá-la, nós temos casos aqui que, se for descoberto, se a gente tiver essa competência, derruba metade desta república, porque esta república está acostumada com corrupção e impunidade. AP Brasil, o senhor como procurador conseguiu arrecadar ilegalmente 136 milhões de reais. CBPA, 221 milhões de reais. CEBAP, 197 milhões de reais. Asabasp, 22 milhões. Ansbraz, 149 milhões. Abrasprev, 67 milhões. Abapem, 100 milhões. Abemprev, 83 milhões. Totalizando com a aspa 2 bilhões e 7 milhões. E o senhor
ligação direta como procurador e constituinte dessas empresas. O senhor esteve em 4 oportunidades registradas com o senador Everton Rocha. Qual o assunto de interesse público tratado com o senador Everton Rocha? Quantas vezes o senhor pisou no tapete do Congresso Nacional e quais gabinetes lhe acolheram com tanto carinho e respeito? O senhor repassou para o senhor Silvio Preto 100 mil reais. Está aqui na reportagem que foi utilizado para comprar o jet ski. Para quem foi comprado esse jet ski no Maranhão? O senhor voou várias vezes em um jato pertencente a Eric Medeiros. Quem é Eric Medeiros? A que título o senhor voava livremente nesse avião? Seu filho Danilo, na véspera da Operação Sem Desconto, foi filmado pela Polícia Federal vistoriando Ferraris, Porsches, BMWs que vocês esconderam da Polícia Federal. Quem vazou para vocês a operação da Polícia Federal? Quem lhe garantiu que o senhor não ia ser preso? Foi esta comissão que, nas suas primeiras reuniões, pediu a sua prisão. Senão, o senhor tinha tudo para estar na impunidade. Mas esta comissão está botando luzes no maior roubo da história de aposentados e pensionistas. Quantas vezes o senhor esteve com o senhor Nelson Williams? Quantas vezes o senhor negociou com o senhor Nelson Williams? Quantas vezes o dinheiro do povo brasileiro foi desviado numa lavagem de dinheiro pelas suas empresas? Quantas vezes foi dada ao senhor a garantia de proteção integral, inclusive da sua não prisão? Quantas vezes o senhor se confiou nos padrinhos poderosos, pensando que a impunidade ia ser a marca da sua vida? Então vocês viram aí a fala do deputado Gaspar colocando, né, a verdade na mesa ali na CPMI do INSS. Mas eles não falam tudo ali na CPMI. Essa é a minha opinião, o que eu estou vendo, acompanhando, porque nas redes sociais eles falam ainda um pouquinho mais profundamente. O Carlos Viana, o senador Carlos Viana, é o presidente, né, dessa CPMI. E ele está dizendo aqui, 5 horas atrás, no seu perfil aqui do X, o seguinte: corrupção blindada no Brasil. O problema é um pouquinho, tem um buraco, o buraco é mais embaixo. Ele já constatou que o problema, abre aspas, o problema é a rede de relacionamentos. Esse careca, esses que fizeram parte do PDT, da Previdência Social, Carlos Lupe, Stefanuto, presidente do INSS, entre outros que já foram nessa CPMI, e hoje que o careca está fazendo seu depoimento, dia 25 de setembro, ele colocou isso agora. O problema são os relacionamentos dessas pessoas. Advogados em festas multimilionárias, resorts e lanchas com autoridades, envolvidos com trânsito livre no Congresso e no Judiciário. Esses envolvidos, Careca e Companhia Limitada, desde Carlos Lupe, do PDT, de Stefanuto, presidente do INSS, o Camisotti, empresário, eles estavam nessas festas, resorts, lanches com autoridades brasileiras do Poder Judiciário e do Congresso Nacional, senadores e deputados federais, que eles até agora não exporam os seus nomes porque eles estão em silêncio nessa CPMI. Então são decisões que transformam
a lei em escudo para proteger poderosos. Como explicar que a esposa de um investigado movimenta mais de 300 milhões de reais e recebe habeas corpus, um remédio constitucional, para nem sequer comparecer uma CPMI? Quem deu esse habeas corpus para a esposa do Camisote ou do Careca, que era para ter comparecido na CPMI, foi o ministro do STF, Flávio Dino. Então aqui ele está colocando isso bem claro, coisa que lá na CPMI vem acompanhando, ele não fala isso abertamente, com medo dos companheiros que são do PT, quer dizer, da esquerda, né? Então, existem muitos opositores ali. O Brasil assiste a um esquema de corrupção que vai além do judiciário. E nós vamos até o fim para expor essa blindagem. Então, na visão do Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, eles blindaram esses comparsas todos, esses companheiros, principalmente o Careca, entre outros, com o Poder Judiciário, né? Com os companheiros ali do Senado e dos deputados federais. E já mostrou claramente, aqui eu tenho uma postagem do senador Rogério Marinho, que é um homem muito sério também, disse o seguinte: o PT investigou de forma seletiva, né, com 2 pesos e 2 medidas, é isso que ele está dizendo, sabotou a CPMI e protegeu a quadrilha sindical que saqueou os aposentados. O INSS foi roubado por omissão e cumplicidade do governo, deste governo da esquerda, do Lula, do Geraldo Alckmin, do Temer, do Paulinho da Força, do Aécio Neves, do Dória, de todos esses que fazem a oposição aos da direita, aos bolsonaristas, vamos assim dizer. Quem mente e finge indignação. Então, Roberto Marinho vem postando diversas postagens aqui no X, nas suas redes sociais, mostrando que todos esses carecas da vida, Camisote, entre outros, do PDT, né, que foi o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, Stefanuto, presidente do INSS afastado, procurador do INSS, entre outros, centenas de nomes, todos eles foram blindados pelo sistema, principalmente pelo Poder Judiciário e o Congresso Nacional, e até mesmo do Executivo, vamos assim dizer, desse governo da esquerda. Por isso que ninguém foi preso, Tá claro aqui nessa ninguém foi preso e não está dando em nada. Só está aparecendo a podridão toda, os depoentes ficam ali em silêncio, e isso está na lei. O Careca está agora, né, comparecendo a essa CPMI, mas de boca fechada. E teve essa confusão toda que você viu. Mas o deputado Gaspar expôs a situação gravíssima e até afirmou que o Careca é um ladrão. É um dos bandidos perigosos aqui do Brasil, que roubou os velhinhos na casa de bilhões de reais. Mas é somente o Careca que está nisso? Quem que colocou o Careca naquela mesa? Ele fez essa pergunta e não obteve resposta, porque ele está em silêncio. E você vê que o Flávio Dino, os ministros, né, do STF, não deixaram comparecer a esposa de Camisote na CPMI, e ela movimentou 300 milhões de reais na sua conta bancária. Teve um habeas corpus e foi concedido. Então você vê que existe uma blindagem. O governo sabe que estava sendo roubado, a coisa estourou, veio à tona. Agora ele se faz de vítima, que finge indignação. O Rogério Marinho coloca isso. O relator, né, esse Viana, também fala claramente que existe uma blindagem. Ele falou até na CNN, há poucas horas. Carlos Viana. O Gaspar, o relator na mesa da CPMI, já disse que o Careca é um ladrão. Existem vários ali naquela mesa do governo, né, da esquerda do Lula, que estão envolvidos. E isso eu já sabia. Mas não sou eu que estou falando. Quem está falando é o Carlos Viana, presidente da mesa, o relator Gaspar, o Rogério Marinho, entre outros especialistas. O PT, essa organização, é que vem roubando o Brasil no INSS, na Petrobras, na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão. E ninguém foi preso. E o bandido está preso, que é o Bolsonaro, que eles falam que é bandido perigoso, que quis dar um golpe no Brasil, que rouba joias e relógios. E o Bolsonaro não tem nenhum relógio de camelô.
Quer dizer, ele tem um Cássio camelô que custa R$100, assim, falsificado. Entendeu? Então ele rouba relógio, mas não usa relógio. Entendeu? Não tem nada a ver. Então você vê que o Brasil está fadado à desgraça, a economia num buraco. O Tachad, o ministro da Economia do Lula, fez mais de 25 impostos, criou, né, nessa gestão e continua fazendo. E ninguém faz nada. Vem o Drex aí ano que vem para arruinar a vida financeira de todo mundo. A economia está no caos. E os aposentados foram roubados e o Lula pegou o dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, para começar pagando. Já pagou uns 2 bilhões aí o nosso dinheiro. Não foi dinheiro devolvido do Careca, nem do advogado Nelson Williams, que tem um Rolls Royce avaliado em 11 milhões, lanchas, casas milionárias, vinhos a partir de R$200 mil a garrafa, uma adega de mais de 10 milhões de reais, que já foi comprovado pela Polícia Federal. E ninguém foi preso, entendeu? Ninguém foi preso. Aquele que foi preso ontem, anteontem, já foi liberado por um juiz ali de Brasília, dizendo que não tinha provas, tal, ele já foi solto. E sem pagar a fiança, ele já foi liberado. Foi isso que eu vi aqui. E ninguém vai preso. Por quê? Existe uma blindagem dos poderosos, né, que fazem festas, resorts e lanches com o dinheiro dos aposentados, da Petrobras, do BNDES. Por isso que você vê os irmãos batistas com aquelas fábricas nos Estados Unidos de carne, comprando todas as empresas no Brasil, e vários ramos, né, entre outros, Paulo Leman, entre outros. Com que dinheiro eles fazem isso? Aí, ó. Festas, lanches, resorts, autoridades envolvidas com trânsito livre no Congresso Nacional e principalmente no Poder Judiciário. E o Brasil? O Brasil que se exploda, que pague a conta. Então essa é a situação que se encontra no Brasil. Eu não vejo saída, não. Eu não acredito que esses valores serão devolvidos para os aposentados. Eu não acredito, eu só acredito vendo. Estão fazendo um ótimo trabalho, estão fazendo o que podem fazer. Mas se existem esses poderosos todos blindando, né, o Lula, blindando o José Dirceu, blindando os bandidos do INSS, como sempre eles fizeram, quem poderá nos ajudar? Então tem muita gente que reclama do Donald Trump aplicando as sanções no Brasil. Mas ainda foi muito pouco, né? Porque não existe saída para nós, a não ser uma força externa, como os Estados Unidos, que é uma nação que tem poder para fazer a coisa funcionar. E o Bolsonaro vai continuar preso e inelegível. E eles todos estão blindados. Então, Alexandre da Médica News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo, nas redes sociais, no WhatsApp. E não se esqueça de se inscrever.